Boa noite a todos. Meu nome é Fernando Pelúcio, faço Direito na PUC, tenho 19 anos e recentemente eu fui encarregado de fazer um trabalho sobre islamismo para a faculdade, fui me aprofundando no assunto e vim dar uma formação agora aqui no Instituto, né? Eu não sou um especialista no tema, mas vou dar o meu melhor. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa no meio da palestra, pode falar à vontade. Então é isso. Vamos começar do começo, então. O intuito aqui é entender o islamismo e realmente fazer uma apologética, né? Um conflito entre as duas doutrinas, para realmente ver qual é mais real, qual é mais saber com a realidade, né? Então vamos lá. Começando pelo mito fundador. O mito fundador é a essência de toda sociedade. Toda sociedade tem uma base, tem algo que baseia ela, algo que deu origem para ela. De acordo com esse mito fundador, a sociedade vai ter algo que explica por que o ser humano está aqui, como o ser humano vai se realizar e como ele vai se desenvolver. Isso é o que, sim, baseia a nossa visão de mundo, baseia basicamente como a gente vai lidar com as outras pessoas, como vai ser a nossa relação, né? Então é o seguinte, no cristianismo nós temos o Evangelho de São João e nós temos o Gênesis, que explica a origem do mundo, explica a natureza do homem e o fim do homem. No islamismo nós também temos um aspecto de um Gênesis, que fica na Sura 2ª. E agora então eu vou começar falando sobre o mito fundador de cada um, para dar uma ideia geral de como funciona cada um desses pensamentos, dessas religiões. É o seguinte, se a gente abrir o Evangelho de São João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, nós vamos encontrar aquela expressão: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. No original a gente encontra, na verdade, no grego koiné, a gente encontra que é o logos. Deus é logos, o logos estava em Deus, o logos era Deus, o logos se encarnou. E o que é o logos? O logos a gente encontra até uma análise, uma busca na filosofia grega, e é uma palavra confusa, difícil de traduzir para o português, porque para os gregos antigos ela tinha vários significados que a gente traduz por várias coisas, só nessa palavra, que hoje a gente traduz com vários significados. O logos, basicamente, ele é razão. O logos é linguagem, ele é ordem, ele é pensamento. Mas a gente pode resumir como razão. No cristianismo, a gente tem essa ideia de razão. São João vai explicando que Deus, então, ele é onisciente, onipotente, onipresente e é logos, ele é razão. Essa ideia que nós temos no cristianismo, ela cria todo um pensamento racional, um pensamento de causalidade. Dentro do cristianismo, a gente percebe que as coisas são inteligíveis, o mundo é inteligível, é regido por leis criadas por Deus, é algo racional. E no Logos a gente pode ver que é a parte da razão que lida com as palavras. Por exemplo, a biologia é estudar a vida e colocar ela em palavras e conceitos com que a gente consegue trabalhar, com que a gente consegue entender o mundo e agir a partir disso. Então esse mundo do judaísmo, do cristianismo, quer dizer que é um mundo inteligível. É um mundo no qual nós podemos estudar as leis que regem esse mundo material, a lógica por trás dele, trabalhar nisso. Nós podemos, de forma ilimitada, entender como as coisas acontecem em volta de nós. Nós temos essa capacidade, essa razão. Primeiro eu vou explicar então basicamente o gênesis do cristianismo, o início, a origem. Depois eu vou partir para o islamismo. Então a gente tem isso, logos, a razão, que logos é nosso Senhor, que se encarnou e veio habitar entre nós. Uma das traduções que a gente vê é verbo ou palavra. E o que é isso, palavra? Palavra é um som articulado racionalmente que faça sentido, ordenado. Então, por exemplo, se eu emitir um som aqui, lá, ninguém entendeu nada que eu falei, né? Mas eu falando isso, vocês vão compreendendo que a palavra é justamente essa ordem, a compreensão, é a razão. Nosso Senhor, então, ele é o Logos, ele é essa ordem, ele é essa razão, próprio Deus que se encarna e vem ordenar o mundo. Ele vem colocar as coisas no seu lugar, no seu devido lugar. O ser humano está totalmente desordenado, né? Porque como nós não criamos alguma coisa,
o nosso erro é justamente colocar as coisas no lugar errado. Por exemplo, idolatria, colocar uma coisa que não é Deus no lugar de Deus. E isso em vários aspectos nossos, psicológicos, várias coisas, nós percebemos essa desordem e esse erro humano. Cristo vem ordenar as coisas, colocar no seu lugar certo, nos ensinar a viver. Então a gente tem assim, no cristianismo, né? No judaísmo não, mas no judaísmo também compartilha conosco o Gênesis. O Gênesis, no Gênesis 1, é descrito a criação do mundo. E como que se dá essa criação? Aquela história que todo mundo conhece, né? E Deus criou a luz e viu que ela era boa. Nas primeiras 3 palavras do Gênesis é complicado porque a gente traduz como princípio. Então Deus criou, a gente tem a ideia de que Ele criou fisicamente o negócio de uma vez. Só que na verdade, você pode traduzir também do hebraico, que é uma língua complicada, que ela tem tipo lacunas nas vogais, que você pode adicionar outras letras. E você pode traduzir essa parte como cabeça. Isso quer dizer que nas primeiras 3 palavras da Bíblia, Deus está conjecturando, Deus está imaginando como seria o mundo, basicamente. Então Deus pega e fala assim, Deus cria a luz e vê que ela é boa. O que acontece? Deus, ele pensa como seria a luz, ele conjectura como seria a luz e ele vê que é uma coisa boa. Depois que ele tem esse pensamento, ele vai e fala, nós temos então que criar uma fonte de luz. E durante a criação ele cria o sol e tudo mais. A gente percebe então o princípio científico no início do Gênesis, que é primeiro o experimento, a visualização, a análise e depois se cria algo. Então Deus vê a luz e o que era boa, chega à conclusão de que ela é boa e vai lá e realmente a cria. Ele conjectura, imagina racionalmente e cria a partir de uma lógica as coisas. Isso pode parecer uma coisa meio boba assim pra gente, mas isso é muito importante porque isso não existe no Alcorão. Uma coisa importante que eu esqueci de salientar é que o pensamento muçulmano e desses outros pensamentos de mundo, outras cosmovisões, são totalmente diferentes da nossa. A gente às vezes não sei, quando a gente pode ver uma pessoa com algum problema, algum sofrimento, a gente pode achar que entende aquela pessoa o que está passando, mas ela está experimentando aquilo de uma maneira que a gente não consegue imaginar corretamente, a gente não está no lugar dela. E os muçulmanos, eles têm um pensamento totalmente diferente do nosso, justamente pelo início que eu vou tentar fazer ser inteligível para vocês, que criou uma visão de mundo totalmente deturpada e diferente da nossa, justamente por causa disso no início. Então a gente vê no início essa coisa do mundo inteligível, que possui leis, é racional, nós podemos entender ele, nós podemos desenvolver ele. E aí o que vai acontecendo no Gênesis? No Gênesis 2, Deus criou o mundo, criou os animaizinhos, essas coisas, e aí ele vem e cria o homem. Só um parênteses interessante é que Deus vem e dá o sopro, cria o homem do pó e dá o sopro da vida para o homem, né? É interessante que você vê nos gregos antigos, que é uma sociedade assim, apartada da sociedade que surgiu o Gênesis, né? Outra sociedade, não tinha comunicação naquela época, se fala da alma como psique, e psique, uma das traduções é justamente o sopro. Então você vê que nessas culturas as duas têm essa ideia do sopro, da alma. Desculpa. É pneuma que é sopro? Pneuma, verdade. Então os dois têm essa ideia, né? Mas fechando parênteses, continuando, Deus faz aqui no Gênesis, no judaísmo, no cristianismo, uma coisa que é essencial para a gente e que difere totalmente do islamismo. Deus dá a Adão o poder de nomear as coisas. Como a gente observa no Gênesis, Deus fala, eu criei essas coisas aqui, agora você nomeia o mundo. Deus dá essa liberdade para Adão. E o que é o nomear? O poder de nomear é o poder de conhecer as coisas. Por exemplo, quando a gente olha para um animal, um carneirinho, e pensa, vou dar um nome a isso, significa que eu fiz um recorte da realidade. Porque ali, por exemplo, tinha um pasto embaixo, tinha o céu em cima, tinha outra cor, coisa que se mexe sozinho, né? Então eu vou definir o que é isso, o que é um carneiro. A palavra carneiro então inclui as patas dele, inclui a cabeça, a lã por dentro. Então o ser humano tem a capacidade de criar conceitos, criar subconceitos, tem a capacidade de analisar a sociedade, recortar a sociedade e manipular ela. O próprio ser humano tem esse poder sobre a sociedade. E tipo assim, o ser humano, tendo esse poder, ele também ganha a razão de Deus, né? Que Deus, esse Logos, que dá esse sopro da alma,
E ao ter isso, Deus faz, por exemplo, um mundo inteligível pra gente, um mundo que nós somos imagem e semelhança dele. Isso também vai ser importante mais pra frente. Um mundo em que a gente pode moldar as coisas também à nossa imagem e semelhança. Isso que é ter uma propriedade, por exemplo, que o Chesterton falava. Então, ao ter esse poder que Deus dá, Ele nos dá o poder de moldar o mundo, de entender o mundo, de agir sobre o mundo. A gente vê, por exemplo, um leão muito mais forte que a gente. Se surgir um leão aqui, ele vai matar todo mundo. Mas por que ele não domina o mundo? Por que ele não cria nada, não fabrica nada? Ele tem algo muito inferior, nós somos muito superiores a ele. Nós temos algo muito grandioso, que é realmente essa coisa de entender a realidade e agir sobre ela. Então, basicamente é isso. Para a gente entender que Deus criou um mundo de causalidade, que Ele dá causa para as coisas, sem deixar de ser o que sustenta na existência, e esse mundo inteligível, esse mundo racional. Isso no judaísmo e no cristianismo, né? Ok, então o mundo tem um método científico, tem esse tipo de coisa. O ser humano como ser racional. Mas o que acontece agora entrando no islamismo? O islamismo tem um conceito totalmente diferente, que vai, sim, os efeitos dessa pequena narrativa, dessa historinha, vai criar, gerar desgraça que a gente vê no mundo islâmico hoje em dia. Uma pequena coisa que parece até boba, algumas pessoas estudam como erudição, se ela, esse pequeno mito fundador, vai criar uma diferença enorme entre as sociedades. O que acontece no islamismo? Na Sura 2 do Corão, tem aqui o Corão, Allah pega e tá lá na sua glória e cria os anjos, que são seres elevados, seres que estão próximos dele. Então Allah pega e resolve criar o ser humano. Então, quando Allah cria o ser humano, os anjos chegam para ele e começam a achar que ele é ruim, e falam assim: ó, grande Allah misericordioso, por que você está criando esses seres tão inferiores, tão baixos assim, sendo que não temos nós grandes? Não precisa disso. Então Allah pega e vira para os anjos e fala o seguinte: esses animaizinhos aí que eu criei, que ele já tinha feito uma certa criação, os animais, alguma coisa, me fala o nome deles. Aí os anjos viram para lá e simplesmente falam assim: ó, grande Allah poderoso, o Senhor bem sabe que nós não sabemos o nome deles. Isso só cabe ao Senhor e só você tem essa autoridade, esse poder. Isso não cabe a nós. Ou seja, Allah indica para eles que eles não têm o logos. O mundo islâmico não é um mundo inteligível, um mundo que tem essa ideia da racionalidade. Eles não têm esse poder. Tudo no mundo islâmico é basicamente a vontade de Allah. Não existe essa ideia de racionalidade, essa ideia de logos. E ele cria o ser humano e ele pega e vira para Adão, que também é Adão, e fala assim para Adão: Adão, decora o nome desses animais, dessas coisas que eu criei, e depois recita tudo para mim. Quando ele faz isso, ele também está indicando que ali as coisas são vontade dele. Não existe esse aspecto racional, esse aspecto de dar ao ser humano esse poder de recortar a realidade, de manipular a realidade. Ali só existe a vontade de Allah. O que Allah é então? Allah é um Deus de vontade, ao contrário de um Deus racional, que é no cristianismo e no judaísmo. Ele é potência pura, que ele se contradiz, ele muda. Depois eu vou abordar isso no Alcorão. E quem que conhece a análise de Aristóteles do motor imovível e as 5 vezes de São Tomás, percebe que Deus não pode ter potência, não pode ser vontade assim como Allah é. Deus tem que ser ato puro, tem que ser aquele que é para sustentar a existência, sustentar as mudanças, as causalidades, a causa das causas. Isso você não encontra no islamismo. Quando o muçulmano, por exemplo, cumprimenta o outro, diz tipo, Inshallah, alguma coisa assim, ele está dizendo que ali é a vontade de Allah que está acontecendo, não é basicamente um encontro que eles fizeram, assim, por exemplo, eles foram para lá, se encaminharam, tudo para eles é basicamente a vontade de Allah. O ser humano não tem esse poder de recorte da realidade e tudo mais. Por exemplo, então tem essa diferença na origem de uma coisa para outra. Só Allah manda e tudo é vontade dele. Deixa eu ver que eu vou voltar aqui. Isso aqui é muito importantíssimo. Esse pensamento vai levar uma diferença até da noção de espaço-tempo entre uma religião e a outra, entre esses grupos diferentes. Porque, a Maomé no início, seus companheiros já diziam desde o início,
Allah é ininteligível, a gente não consegue compreender dele, é outra coisa, então a gente não tem que ter teologia, buscar estudar esse tipo de coisa. O que nós devemos é estudar a lei dele e aplicar. Por isso que no islamismo você vai ver juristas, os juristas especializados no Corão, essas coisas, porque eles não têm essa ideia tanto de filosofia, de teologia. E uma coisa importantíssima é que um dos grupos muçulmanos que foi meio que contra isso, tentava racionalizar a fé deles, os asharitas, eles adotaram a teoria de Demócrito, dos átomos. Demócrito falava que o mundo era formado por átomos incriados e que se moviam pelo acaso. Eles pegaram isso e afirmaram que os átomos eram criados por Allah e movidos por Allah. A realidade é baseada nesses átomos indivisíveis. Não sei se vocês conhecem a teoria de Demócrito, o filósofo grego antigo. E o que acontece nessa ideia? Por exemplo, eles vieram depois introduzir o conceito de átomos de tempo, que Allah vem, cria esses átomos que ele pode se mover à vontade, tem esse negócio da vontade e potência pura, e então esse negócio de átomos de tempo, o que acontece? Já que Deus é criador e sustentador do universo, que ele não pode dividir seu poder com mais ninguém no mundo islâmico, eles concluíram que não há verdadeiras relações causais. As coisas não podem dar causa a outras coisas. E aí, vivendo nesse mundo louco, é um mundo totalmente, assim, digamos, irracional, sabe? Não é um mundo inteligível das causas, como a gente enxerga na filosofia grega, na filosofia de São Tomás. E olha o que acontece. Isso gera uma noção de que a todos os segundos, Allah está criando os átomos de tempo, está criando o tempo. Por exemplo, se eu deixo cair isso aqui, ó, essa caneta, a gente entende que tem a lei da gravidade criada, assim, a gente chega até Deus pelas influências de São Tomás e tudo mais, mas tem uma lei que sempre funciona assim, é um mundo lógico. Esse negócio Allah está sempre criando esses átomos de tempo, então cria uma simultaneidade no tempo. Aqui fala o seguinte, ele não pode dividir o seu poder, né? Cria esses átomos. E aí o Etienne Jusson descreve o universo acharita muçulmano da seguinte maneira: nele tudo era desarticulado no tempo e no espaço para permitir que a onipotência de Deus pudesse circular à vontade. Uma matéria composta de átomos disjuntos, perdurando num tempo composto de instantes disjuntos, efetuando operações nas quais que cada momento é independente do que o precede e sem efeito sobre o que se segue. O todo só subsistindo, mantendo-se unido, funcionando pela vontade de Deus, que o mantém acima do nada e o anima com sua eficácia. E o que isso acontece? Se alguém já viu um vídeo do Estado Islâmico ou alguma coisa assim, você vai perceber que eles pegam a pessoa e falam o seguinte para o mundo ocidental: nós estamos com esse romano aqui, se você não pagar o resgate, o cara pode ser um australiano, um cara nada a ver, mas eles encaram ele como romano, porque como existe a simultaneidade no tempo, por exemplo, não existe essa continuidade do tempo lógica, é como se aquele cara que está contra os islâmicos fosse um cara do Império Romano, que eles realmente encaram dessa maneira, como se fosse alguém do grande Satã, que eles chamam, e hoje em dia tem um novo grande Satã, que é os Estados Unidos. E ou eles chamam o cara de cruzado, porque realmente o cruzado é o cara que combate os islâmicos. Então você percebe que é um mundo irracional, que não consegue explicar as coisas básicas da realidade, por isso que gera tanta desgraça, tanta tristeza. Depois eu vou abordar as leis do Alcorão, né, que é a Sharia, que é uma coisa assim bem pesada. E o que isso gera também? Isso gera uma sociedade em que Allah, como ser esse grande ser ininteligível, não tem uma relação próxima com o ser humano. O que a gente enxerga no cristianismo? Nosso Senhor, no Evangelho, ele vai ensinar os discípulos a rezar, e ele fala o seguinte, no aramaico: Abba. Tem até uma parte que, se eu não me engano, traduzido para o português, está assim: Abba, ó Pai, quando Jesus está no Horto das Oliveiras, né? E o que é isso? Pai, numa tradução mais correta para o português, seria tipo papai. Um pai com carinho, algo de próximo, uma relação direta. Você vê que no cristianismo a gente tem esse diálogo com Deus. Orar é um diálogo, a gente conversa, Deus responde, a gente tem uma relação pessoal com Deus. No islamismo não existe isso, é uma blasfêmia muito grande você falar que Deus é pai nesse sentido tão próximo. Ele é um ser tão ininteligível, tão grande, tão fora da nossa consciência, que a gente só pode fazer uma prece assim e não esperar nada em troca, basicamente. A gente não pode ter essa relação tão pessoal. E eles encaram isso como um blasfêmia muito grande, gerando um mundo também sem carinho, sem amor, sem essa proximidade, né? Um mundo bem frio e bem carnal.
Então, basicamente, essa é a concepção que eles têm de mundo no mito fundador. Isso não gera uma sociedade racional, um mundo inteligível, né? Então, agora, eu acho que seria importante explicar a origem do islamismo, Maomé, como essas coisas foram se dando, e o que foi acontecendo, como surgiu o Alcorão, esse tipo de coisa, como se dá hoje em dia a organização deles. Foi o seguinte, então, basicamente, Maomé nasceu em Meca, lá no século VI, por aí, no século VI, século V, algo assim. E Meca era um lugar em que as pessoas iam para adorar os vários ídolos que tinham. Meca era uma cidade no meio do deserto e, como tinha muitas pessoas indo lá adorar esses deuses, prestar seu culto, era também uma cidade com muito comércio, circulava muito dinheiro naquela região, tinha muitas caravanas e também tinha muitos judeus, comerciantes e cristãos. Maomé, crescendo nesse ambiente, vai tendo contato com o judaísmo, vai tendo contato com o cristianismo, né? E com esse paganismo também. E aí, o que acontece? Maomé estava um dia assim, tranquilo, orando no monte, e ele afirma que surgiu para ele, mais ou menos no ano 610 depois de Cristo, que o arcanjo Gabriel apareceu para ele. Quando o arcanjo Gabriel apareceu para ele, começa a revelação divina, revelação cujo ele seria o último profeta. Começando essa revelação, o arcanjo vai ensinando para ele o monoteísmo, que só existia um único Deus, e a região dele era totalmente paganizada. Assim sendo, ele começa com essa prática monoteísta, sendo ele um grande profeta. O que acontece? Ele vai batendo de caravana em caravana, pregando sua nova religião, monoteísta. A gente já viu que é uma religião politeísta ali, embora haja judeus e cristãos que ele tinha contato, porque ele era negociante também. Só que esse que ele estava pregando, o monoteísmo, indo contra esses ídolos, contra esses vários deuses, acabou que fez os coraixitas, que eram era a tribo que liderava a região, começaram a perseguir ele, porque justamente assim, eles eram politeístas, ganhavam muito dinheiro com politeísmo, e esse sujeito está indo contra isso, tentando acabar com nossa cidade, nossa cultura e civilização. Maomé consegue convencer algumas pessoas a se tornarem islâmicas, muçulmanas, e começa a ser perseguido, esse novo grupo dele. As pessoas começam a ir para Medina, que era uma cidade perto, porque elas estavam sendo perseguidas, até que um dia eles tentam matar Maomé, eles descobrem antes e fogem para Medina. Isso é muito importante, porque para eles chama Hégira. A Hégira é a fuga de Meca para Medina, que inicia o calendário dos muçulmanos. É algo essencial na vida deles. O que acontece? Ele vai para Medina refugiado, que era outra cidade de comércio grande e tudo. E ele tem ali seus seguidores muçulmanos. Ele vai convencendo mais pessoas a se tornarem muçulmanos. E aí ele cria uma coisa muito interessante, que cada muçulmano vai podendo começar a ter 4 mulheres e gerar vários filhos. O que acontece? Eles vão tendo filhos, vão formando muitas pessoas, muitos fiéis novos, né? E depois de mais ou menos uns 8, 10 anos, isso é importante também saber dessa data, ele volta para Meca, só que assim, basicamente com um exército, toma Meca, que era essa cidade importante, centro comercial, pelas armas, e aí que tá. Maomé é o grande profeta, o grande exemplo islâmico, e a gente vai percebendo tanto que ele era militarizado, tanto que era violento aquela situação, era um mundo ininteligível, muito doido. Aí o que acontece? Você percebe na Suna, que são os exemplos do profeta, que a serem seguidos, que quando ele vai lá e toma a cidade, começa, por exemplo, os estupradores, uma mulher acusa um homem de estupro, chega para ele, o que devemos fazer? Ele já pega e já manda matar o cara. E já começa desse jeito, o negócio. E aí, o que acontece? Foi ocorrendo a revelação para ele, divina, ele afirmando. E nessa revelação, ele foi gerando leis. Maomé, inclusive, é um dos maiores legisladores do mundo. Porque você pega o Alcorão, ele é totalmente diferente da Bíblia. Porque, assim, é um único autor. E esse livro é extremamente sagrado para eles, tanto que eles são a religião do livro, diferente do cristianismo, que é a religião da pessoa, a pessoa de nosso Jesus Cristo. E o que é esse livro? Até o professor Olavo fala, o Alcorão é basicamente um código civil, um código penal, uma constituição, ele é tipo um vadimécum, assim.
você percebe nele vários tipos, assim, ele obriga como vai funcionar a herança naquela cidade, como vai funcionar os casamentos, legisla até coisas pequenas, por exemplo, como vai se dar a relação sexual ali do casal, como vai ser cada coisa, ele legisla cada mínimo detalhe, sendo tipo uma sociedade realmente de controle. Essas leis, elas formam a Sharia. A Sharia é o conjunto de leis muçulmanas que elas sempre devem ser aplicadas. Por exemplo, na Inglaterra você vê hoje em dia que os muçulmanos estão imigrando para lá, eles criam tribunais independentes deles, que as coisas vão ser julgadas pela Sharia. Eles não podem, o dever deles, o dever de jihad, né, é espalhar a Sharia e instalar a Sharia. E o que acontece? Você pega para analisar a Sharia, e sim, eu fiz uma metodologia aqui. As coisas rosas são tipo violência contra a mulher, as coisas laranjas são violências brutais e as verdes são tipo coisas institucionais muito, muito doidas. Aí só uma breve análise aqui, só uma lida aqui para vocês entenderem mais ou menos como funciona isso. Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Deus os fez superiores a elas e porque gastam de suas posses para sustentá-las. As boas esposas são obedientes e guardam sua virtude na ausência de seu marido, conforme Deus estabeleceu. Aquelas de quem temeis a rebelião, exortai-as, bani-as de vossa cama e batei nelas. Se vos obedecerem, não mais as molestais. É uma sociedade, assim, realmente, isso é verdadeiramente machista, patriarcal, uma coisa muito doida e totalmente diferente do cristianismo. Você vê desde Santo Agostinho, da patrística, né, um doutor da igreja muito grande, que ele vai explicando que, de acordo com Gênesis, Deus, no simbolismo do Gênesis, ao pegar da costela de Adão para formar a mulher, o que ele quis dizer com isso? Ele não pegou um órgão nem da cabeça nem dos pés, porque da cabeça indicaria superioridade, dos pés indicaria inferioridade, e do lado indica igualdade de valor ali no sentido, né, valor da vida, do homem e da mulher. Você vê então uma diferença básica entre os dois. Uma coisa muito importante aqui é que o árabe é ultra sagrado para os muçulmanos, porque a revelação divina se deu em árabe, né? Então, para eles o árabe é a língua perfeita, a língua revelada por Deus. E se você não pensa em árabe, nem entende o mundo em árabe, você não está entendendo o mundo corretamente. Tanto quem se converte geralmente vai aprender o árabe, vai lá para o mundo, para o Oriente Médio, né? E uma coisa interessante de se dizer é que no Alcorão tem erros de árabe desde sua origem. Muitos estudiosos hoje tentam entender isso, os estudiosos muçulmanos, né, tentam dar um jeito de adaptar isso, mas possuem vários erros no Alcorão. E uma coisa também que vale a pena dizer, que realmente isso aqui é furado, que não tem nada de divino, é que assim, tem uma passagem na Sura 4 que afirma que no Alcorão não há contradições. Além do Alcorão ser a revelação divina, que tem que ser seguida por todo muçulmano, né? Sendo assim, não pode ter erros nem contradições no Alcorão. Só que nós encontramos o Alcorão se contradizendo em vários aspectos. E um deles que a gente pode afirmar por exemplo, na salvação dos cristãos e judeus. Que é interessante também comentar que muito se fala sobre os versículos de Medina e os versículos de Meca. Dizem que, assim, se percebe que os versículos de Medina, eles eram mais tranquilos, mais light, não eram tão violentos, porque era o início da religião deles. Maomé queria converter os judeus, que eram monoteístas, né, e gostava deles, tinha uma afinidade com os cristãos também, porque você percebe no Alcorão que ele vai comentando sobre os profetas, é uma religião abraâmica, né, que eles dizem, então eles se dizem estar na mesma origem dos judeus e tudo mais. Só que depois que ele vai para Meca, domina as coisas militarmente, começa um negócio bem mais violento, bem mais sanguinário. E isso tem uma contradição, porque no Alcorão tem uma parte que fala que os judeus e cristãos, se eles fizerem boas obras, se eles forem, assim, pessoas caridosas, eles vão ser salvos, não vão ter nada que temer. Só que posteriormente, até perto, ele afirma que eles, os cristãos muçulmanos, os cristãos e os judeus, são blasfemos, são malditos, que merecem fogo do inferno. Então tem esse tipo de coisa, entendeu? Um contradizendo o outro. Outra coisa interessante é que ele erra a crença dos cristãos, porque eu acredito que Maomé não devia ter uma boa formação, né? Era uma época que as pessoas não tinham muito conhecimento. E aqui ele afirma, quer ver? Eu vou tentar ler aqui.
ele vai falar sobre, por exemplo, a trindade cristã. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. São descrentes aqueles que dizem que Deus é um da trindade. Ou seja, o que ele está afirmando aqui, e eles afirmam, os muçulmanos acreditam nisso, é que os cristãos têm 3 deuses. E isso nunca foi um dogma cristão, sempre professamos a fé em um Deus. O credo niceno-constantinopolitano é uma prova disso, porque o islamismo surgiu lá em 600 e pouco. O cristianismo surgiu assim, lá no ano 0, né, digamos assim, lá no ano 30 e poucos, mais ou menos. E nos concílios que se promulgou o credo niceno-constantinopolitano, já se afirmava: creio em um só Deus, Pai, onipotente, Criador. Então você percebe que aqui eles nem entendem a fé cristã e vão falar sobre a fé cristã. Isso já é um erro no grande livro sagrado divino aí. Deus erra, Deus se contradiz? Então, é claro que não. Mas no Alcorão a gente encontra esse tipo de coisa. Então, prosseguindo, você percebe, por exemplo, que na Bíblia, São Paulo, ele conhece os filósofos e as correntes filosóficas e dialoga com eles. Nos Atos dos Apóstolos nós vemos que ele dialoga com os estoicos, com os epicuristas. Ele forma cartas muito bem estruturadas, com silogismos, para indicar para eles, tentar, pela razão natural, demonstrar a Deus. Para os islâmicos não existe isso. Desde o início, Alá e os califas já falavam que Deus era ininteligível, né, aquilo que eu já falei aqui, que são os juristas que vão organizar, de acordo com a lei revelada. Realmente aquele negócio, Deus falou e acabou. E aí tem a jihad, esse tipo de coisa. Então a gente vai vendo que esse mundo muçulmano, por esse mito fundador deles, que não tem essa coisa do Deus racional, não tem essa coisa do Logos, é um mundo que acaba causando esse tipo de coisa. E você percebe o que os muçulmanos, por exemplo, têm de descoberta científica e de avanço tecnológico e tudo mais. Você percebe que tem alguns avanços na Península Arábica, feito por árabes, na matemática e tudo, mas nem todo árabe é muçulmano. O mundo islâmico, ele cria esse tipo de coisa. E tem muito mais itens que eu vou tentar comentar aqui. É só uma informação importante para demonstrar isso, que o árabe é uma língua sagrada. Ninguém, os seres humanos, não podem querer criar sua própria língua, querer fazer essas coisas que no cristianismo a gente tem, que Deus instituiu fazer o recorte da realidade, analisar o mundo, mais semelhança. Um exemplo, que mais livros foram traduzidos para o espanhol em 2016 do que para o árabe em 1000 anos. Isso mostra a diferença de uma sociedade que tem a ideia de que o mundo é inteligível para uma que não tem, para uma que o mundo é pura vontade de Allah, que eles só querem ver a vontade de Allah. E a gente vê qual das duas sociedades que gerou a ciência. Por exemplo, a gente vê a Igreja Católica, criou as universidades, a Igreja Católica criou os bancos, a Igreja Católica tem as maiores descobertas científicas, por exemplo, o Big Bang, do padre Georges Lamaitre, né? Tem o Sol, o centro, a Terra gira ao redor do Sol, né? Foi o padre Nicolau Copérnico. A gente vê a genética, foi descoberta do monge Gregor Mendel, né? Então, essa pequena origem muda totalmente o rumo que a sociedade vai tomar como a gente enxerga no mundo muçulmano. Outra coisa importante, muito importante, é que no mundo judaico-cristão, após a queda de Adão, tem um pecado original, que o mundo que era totalmente sagrado passa a ter um aspecto profano. O que acontece? Que o ser humano tinha uma relação muito próxima com Deus. A gente viu no Jardim do Éden, conversava com Deus, né? Ele tinha essa capacidade que Deus deu poder para ele de organizar ali, trabalhar e tudo mais. E isso gera a doutrina do pecado original, que acredito que todo mundo aqui tem uma certa ciência. O pecado original, a gente para analisar, é uma análise antropológica do ser humano perfeito, explica a concupiscência humana, explica a nossa desordem natural e realmente ajuda o ser humano a se ordenar, o ser humano a se realizar. E isso faz com que a gente tenha esse negócio de querer ter a apoteose, a ascese, né? Coisa que não existe no mundo islâmico, porque o que acontece? Vamos lá, no cristianismo, chega a serpente, começa a convencer Adão, e ela começa a convencer Adão de não viver mais na realidade, no mundo puro de ideias, no mundo puro de livros, na pura abstração, não mais no mundo real. O mundo que o ser humano seria Deus, né? Estaria no lugar de Deus. E a gente percebe isso claramente na antropologia de São Tomás e tudo mais,
E o que acontece? A gente vê isso na ideologia de gênero, que o negócio tenta, assim, vai totalmente contra a realidade, é algo totalmente bizarro, né? O ser humano tem esse aspecto dentro de si. Só que no islamismo não há pecado original, porque o ser humano não tinha essa relação próxima com Deus, como eu já disse aqui. Era essa distância gigantesca, não tinha essa relação de amor, de carinho com Deus que a gente tem. É uma coisa bem fria, né? Violenta, que Allah é o grande Senhor e tudo mais. E aí o que acontece deles não terem o pecado original? Eles não têm uma coisa importante que a gente possui, que é basicamente, digamos assim, a gradação dos erros, dos delitos e das penas, de classificação dos delitos, a hierarquização. Por exemplo, para nós, uma pessoa que rouba, ela comete um delito muito menor que uma pessoa que mata, ela cometeu um crime muito mais grave. E o que acontece? Isso tem um pensamento mais de misericórdia, um pensamento mais, sim, tranquilo com os pecados veniais, tentar combater isso, mas algo não tão violento. E no islamismo, como não tem essa relação que é quebrada, que tem diferentes níveis de gradação, o que acontece? Não existe uma hierarquia de pecados, de erros. E isso gera uma ideia deles que o que acontece? Tem um primeiro pecado, que é Adão, que foi seduzido por Satanás, deixou Deus no paraíso, e depois tem um segundo pecado que alguém cometeu, o terceiro, o quarto, tudo do mesmo valor e da mesma ordem. E sem essa gradação, todo pecado é um pecado absoluto, uma ofensa contra o Ser Supremo, nosso Criador, e faz com que as pessoas, por exemplo, cometem um crime pequeno, algum delito pequeno, e tem uma punição muito grande, uma punição muito violenta. Por exemplo, as mulheres, elas têm que usar o hijab, né, a sua veste, se tampa, justamente para não ter que seduzir os homens, não criar um conflito tão grande e acabar por, assim, o simples fato dela não estar usando, estar podendo seduzir o homem já é um pecado gravíssimo. O que acontece, por exemplo, quando alguém rouba no mundo islâmico? A pena para quem comete assim, um furto, dependente da razão, é essa aqui, ó. Quer ver? Ao ladrão e à ladra, cortai as duas mãos em pagamento pelo que tiverem lucrado. Um exemplo imposto por Deus. É isso que acontece no islamismo. Então, e agora a gente também vai passar agora para analisar as leis de cada sociedade. Né? A gente já teve uma pequena análise. E vamos lá no mundo ocidental agora. No mundo ocidental, digamos assim, judaico-cristão. O que acontece? Deus se revela para o povo no Monte Sinai, né, como a gente conhece a história, e mostra suas leis de maneira organizada e hierarquizada, né? Primeiro amar a Deus e tudo mais, e vai indo. E mostra que as pessoas, se elas seguirem esses mandamentos, elas possuirão uma vida feliz. Se elas viverão em harmonia, a sociedade toda vai ter felicidade, se cada um cumprir seu papel e tiver esse respeito. Então, o que acontece? O ser humano, além disso, tem essa lei, só que como a gente percebe, por exemplo, na teoria de São Tomás de Aquino, essa lei tem uma certa divisão, que é a lei eterna, a lei divina, a lei natural e a lei humana. Deus revela isso pra gente, só que nós temos, digamos assim, um certo livre-arbítrio, uma liberdade de, por exemplo, de seguir essa lei. Tem um exemplo assim, vai ser melhor para nós estar dentro disso, porque vai realizar o nosso ser, nós vamos estar indo para a fonte do ser, que é Deus. E o ser humano tem essa inspiração divina, tem os 10 mandamentos e tudo, e as nossas leis derivam delas, não significam que elas sejam as leis civis e penais, etc., nas nossas religiões. Elas dão a base para nós. E o ser humano, então, com aquela capacidade da imagem e semelhança, aquela capacidade de dar o nome às coisas, ele vai desenvolvendo o seu ordenamento jurídico, ele vai se desenvolvendo. Por exemplo, São Tomás fala que as leis, as positivadas, são o ser humano no exercício da sua razão, criando algo para o bem comum. Então a gente tem essa relação que é diferente do princípio divino, que faz com que a gente origine as nossas leis. Agora no islamismo não existe isso, a gente volta para a Sharia. Ao ter sido revelada a Sharia, as leis de Deus, essas leis necessariamente têm que ser as leis penais, as leis civis dessas religiões islâmicas. Como eu disse, eles sempre chegam no país e tentam impor isso. É o que acontece na Europa, por exemplo. A gente vê quando um grupo muçulmano, na Suécia, por exemplo, tem bairros que a polícia não consegue entrar,
Porque eles já, tipo assim, criaram um caos, já criaram um mini exército deles, os tribunais deles se organizaram, para eles terem que obedecer a Sharia e espalhar a Sharia pelo mundo. E aí, então, tem essa divisão da inspiração divina, da lei civil do ser humano se organizando. E o que eu sugiro? Sugere, então, aqueles juristas que eu já havia comentado, eles vão pegando e vão tentando exercer essa lei revelada no Alcorão para a nossa lei civil, tem que ser a mesma coisa. E o que acontece? A gente vê a Arábia Saudita, por exemplo, um país declaradamente islâmico. É um país bizarro, porque as mulheres têm que usar o hijab, tem pena de morte para qualquer coisa. A gente vê, tipo... Sim, eu vou dar um exemplo aqui, para ficar melhor, ficar mais concreto, né? O que é a Sharia, esse tipo de coisa. A gente vê que na Sura 5 do Alcorão, o que eles pegam, por exemplo, para você fazer com os não islâmicos, que eles estão acreditando na revelação. Aqui, ó. E à esquerda, esse pessoal fala que a religião dá paz, né? O que acontece? O castigo dos que fazem guerra a Deus e a seu mensageiro e semeiam a corrupção na terra é serem mortos ou crucificados, ou terem as mãos e os pés decepados alternadamente, ou serem exilados do país. Uma desonra neste mundo e um suplício no além. Isso é o que se deve fazer com os não muçulmanos, aqueles blasfemos que espalham a corrupção pela terra. Como aqueles que falam que Cristo é o Messias, o próprio Deus, filho de Deus Pai. Aqueles que acreditam na Trindade, que para eles é como se fosse 3 deuses, coisa que nunca foi, né? Eles não entendem o cristianismo. Então é isso, os islamistas e as mulheres. Então aí que tá. A gente vê o conservadorismo e nosso pensamento cristão no Ocidente falando sobre a autoridade, né? Sobre princípios, mas também isso para garantir a liberdade. Essas instituições garantem a nossa liberdade, que é algo essencial no cristianismo, né? Agora, no islamismo, é como na esquerda, a gente vê o controle. Islã significa submissão. E essa submissão, eles descaracterizam essa parte essencial do ser humano, que é a liberdade. Realmente, a pessoa tem que pegar e submeter totalmente a Sharia. A gente vê também que no judaico-cristianismo há o mundo dos homens e o mundo de Deus, né? A justiça falível dos homens e a justiça infalível de Deus. Aqui a gente vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo a vontade de Deus, mas nós temos esse poder tão grande que Deus nos deu para viver no mundo, para submeter a terra. Só que lá tudo é revelado, tudo é a vontade de Deus. Lá não criou essas causalidades de movimento e acaba gerando essa coisa do que eles não têm tempo, espaço, é tudo simultâneo, eles não têm a razão, não têm o logos. Tudo é movido por um destino, né? Não tem isso, não tem. Tudo foi o destino que quis, né? Tudo é vontade de Allah, basicamente, porque, igual eu expliquei aqui a teoria dos átomos, tudo é criado, movido por Deus, e ele vai criando o tempo todo segundo, entendeu? Então, por exemplo, uma caneta está caindo aqui, não tem a lei da gravidade, não tem causalidade, é a vontade de Allah acontecendo. É porque ele está fazendo o tempo todo querendo que aconteça isso. É um modo de tirar a consequência dos próprios atos também, né? Porque se eu pego uma coisa e jogo contra a parede, não foi porque eu quis, foi porque Deus permitiu. Então, e isso inclusive é muito interessante porque, tem uma ex-muçulmana que ela fugiu para a Holanda. O que acontece? Ela virou ateia hoje em dia e ela comenta muito sobre o mundo islâmico no Ocidente aqui. E esse pensamento que chega do mito fundador até influencia até as coisas pequenas e banais do nosso dia a dia. Porque, por exemplo, ela comenta que na casa, por exemplo, de um ocidental, os pais ensinam seus filhos a varrerem a casa, ensinam seus filhos a terem ordem, fazer as coisas, se organizar, ter rotina. Numa casa muçulmana, geralmente, ela é sempre porca, ela é desarrumada, porque as pessoas realmente justificam uma vontade de Allah. Alguém que já deve ter visto documentários e filmes, a gente vê como que é a sociedade islâmica, o Oriente Médio. E é realmente uma coisa bizarra, suja, triste. Eles são muito carnais. Por exemplo, São Tomás comenta na Suma contra os gentios que Maomé, por exemplo, ele não chegou e deu uma demonstração divina de que ele era algum mensageiro, alguma coisa. Demonstrou que ele tinha uma afinidade com o Senhor do Universo, como a gente vê na revelação cristã. Jesus se apresenta e ele demonstra
sua divindade. Ele mostra que ele tem poder sobre as leis da natureza, ele pode ir contra elas, ele sustenta elas fazendo milagres, profecias, um monte de coisa, né? Como esqueci o nome daquele que foi licitado durante a noite, ele fala tipo debaixo da árvore, Nicodemos. Maomé não tem isso. O que ele faz? Ele convence um povo do deserto, um povo bem assim, movido pela carne, nada intelectual, de uma doutrina simples, que é essa do monoteísmo básico, levando eles a prazeres carnais e, por exemplo, usando eles, digamos assim, de massa de manobra. Porque o que a gente vê? Os grandes intelectuais da época não se converteram ao Islã. Ele usou o poder das armas para ir dominando e unificando ali a Península Ibérica. E olha só as ideias, por exemplo, o paraíso deles. No paraíso deles é uma ideia totalmente carnal, de prazeres materiais, só que justamente o ser humano morre, separa corpo e espírito. Ou seja, nesse caso o céu, encontro com Deus, vai ser uma coisa espiritual. Para eles, no paraíso, além de ter as virgens para o homem, que realmente tem isso, o homem vai desfrutar lá das virgens, né, ter relação sexual à vontade, eles também vão ter iguarias, as comidas mais gostosas, vão ficar lá no céu comendo, transando, fazendo esse tipo de coisa. Isso no mundo espiritual. Então você vê que essas coisas não têm muito sentido. Por exemplo, eles não entendem Jesus ser filho de Deus, porque eles falam, como assim Deus tem uma esposa, foi lá, teve relação com ela e gerou um filho? Vocês estão doidos. Esse realmente é o pensamento deles. Mas a gente vê, igual eu falei já do credo niceno constantinopolitano, assim, gerado, mas não criado, uma geração espiritual. Eles não entendem essas coisas básicas, porque é um pensamento muito carnal, muito básico, que reduz o ser humano. Basicamente, então, posso dizer que é isso, só para ter uma noção geral do islamismo. E pode afirmar também, só para dar umas explicações, eles falam que os profetas, desde Adão, depois da queda, os profetas foram renovando o monoteísmo. Depois que o ser humano separou de Deus do paraíso, vem Adão, era um profeta, vem Abraão e renova o monoteísmo, vai levando as coisas, falam que ele era um muçulmano, e vai ter os profetas, até que chega no penúltimo profeta deles, que é Jesus. Jesus é um grande profeta deles, inclusive para eles a Virgem Maria, ela não teve relação para Jesus vir à Terra. Ele realmente foi um profeta mandado por Deus. É uma história assim que Nossa Senhora está lá, fala, não, mas o que faz? As pessoas vão achar que eu estou cometendo adultério, ela tem que fugir para uma caverna, que é distante. Acontece meio que uns milagres lá de Jesus estar no ventre dela. E depois vem Jesus e começa a renovar o monoteísmo. Mas o que eles ensinam? Eles ensinam que ao fazer isso, os judeus começaram a idolatrar Jesus. Eles começaram a ter essa noção errada dele. E Jesus, no próprio Corão, pega e fala, não, tem esse pessoal criando um livro, afirmando que eu sou filho de Deus, afirmando que eu sou Deus, afirmando que Deus é três, existem três deuses, eles estão errados. E então ele é um profeta que os cristãos e os judeus, eles têm uma revelação divina, que é a Torá, os Salmos e Evangelhos, só que eles são livros deturpados. São, por exemplo, os homens começaram a acrescentar erros como esse de Jesus é Deus. Aí eles falam que os judeus também começaram a manipular as escrituras. E vem Maomé como o profeta definitivo e o grande e dá o último testemunho. Que antes todas as sociedades, até na América, no mundo isolado, tinha um profeta que vinha e falava sobre o monoteísmo. E Maomé, cada um tinha uma lei temporal que podia variar a lei temporal, menos a lei eterna. Maomé vem da definitiva, ele é o grande profeta. E agora todos têm que seguir ele. E aí vem um ódio muito grande contra os cristãos e os judeus, e a gente chega no mundo islâmico hoje, né, aquela guerra doida com os judeus, que é esse ressentimento por eles serem um povo do livro, mas terem deturpado essa lei. Por exemplo, uma coisa interessante que eu falei dos 10 anos que Maomé foi de Meca para Medina e ficou lá, foi tipo uma trégua. Os muçulmanos hoje no Oriente Médio ainda têm essa ideia da trégua de Maomé. Por exemplo, quando Yasser Arafat ele recuou, né, aquele negócio do grupo terrorista palestino, ele ganhou o Nobel da Paz porque ele fez a trégua com Israel.
Só que essa trégua é justamente essa que está lá na Sura, no Alcorão, que é de 10 anos de paz e depois vem a guerra. Depois vem a intifada, ele realmente organiza a intifada, a OLP e tudo mais. Que, igual eu falei, é um mundo de guerra, é um mundo violento. Por exemplo, só para dar mais algumas informações. No Alcorão diz que o profeta Maomé, né, é o grandioso, é um grande exemplo, na Sura 33, versículo 21. Ele é o grande que tem de ser seguido. Aí surge o Hadith, que é, junto com a Sunna, é o livro escrito dos exemplos de Maomé, né? Que assim, as ações de Maomé que são exemplos para os muçulmanos. O que acontece? Esse livro, a Sunna, tem a Sunna Bukhari, que é a compilação mais confiável. Você olhar no livro de Ansar, volume 5, livro 58, número 234 236, é uma coisa bizarra, porque lá vai mostrando que Maomé se casou, isso e os muçulmanos falam, com uma menina de 6 anos, que o pai dela foi implorando para ele se casar com ela, e aqui fala, ela contando a história, que ele consumou o casamento com ela quando ela tinha 9 anos. Os comentaristas islâmicos da época até falam que Maomé tinha um furor sexual de 40 homens, que ele é tipo assim. Então a gente vai entendendo que eles são tão carnais, são tão assim, materialistas, esse tipo de coisa, né? Então, assim, uma coisa interessante também é que Jesus, sendo esse profeta, ele vem e quando ele vai ser crucificado, ele não é crucificado. O que colocam é o Simão Cirineu, que carregar a cruz, Allah transfigura ele em Jesus, ele é crucificado, Jesus foge, e depois Jesus é elevado aos céus para ele ficar junto de Allah, e no final dos tempos ele vai vir, vai renovar a fé dos cristãos e judeus para o islamismo e vai trazer a ressurreição dos corpos. Só que isso é uma coisa muito importante, porque tem um sociólogo chamado René Girard, que ele fala do bode expiatório, né? A teoria do bode expiatório. E isso faz com que, eu não preparei muito bem isso aqui, falar, mas só vou dar um início para vocês terem uma ideia, se quiserem pesquisar ou olhar isso. Isso faz com que não tenha aquele bode expiatório, aquele sacrifício que pague pelos outros, que seja o sacrifício definitivo, voltando à ideia do mundo do sacrifício. Esse estudioso ele vai analisando as sociedades antigas e vai vendo que todos têm um sacrifício para pagar pelos pecados. Aí tem uma revolução no mundo judaico que isso passa a ser só nos animais, por exemplo, não tem mais conselhos humanos, como a gente vê na América Latina, na América Central, né, que tinha sacrifícios humanos para pagar pelos pecados, pela divindade. E nesse mundo judaico, até chegar no Nosso Senhor, é o sacrifício definitivo que acaba com essa lei de bode expiatório, dessa violência, essas coisas. E isso só existe no cristianismo. Em todas as missas, quando tem um sacrifício ali acontecendo de Nosso Senhor, não precisa de outro sacrifício, é o sacrifício definitivo. Só que esse tipo de ideia de que não houve sacrifício de Jesus faz com que não tenha acontecido sacrifício definitivo e eles voltem para a lei antiga do bode expiatório. Realmente essa coisa da violência, essa coisa de ter alguém para pagar pelos pecados. E aqui a gente vê a jihad, a guerra santa, esse tipo de coisa. Tem muito mais coisa de violência, coisa muito doida aqui. Eles falam sobre as guerras que eles fizeram, sobre as destruições que são lícitas e tudo mais. Os islâmicos não têm um momento, eu lembro de ter assistido um vídeo que era uma cerimônia religiosa dos islâmicos na Alemanha, em que eles se cortavam todos com facas. Eles se automutilavam e mutilavam as crianças também. Não cortando dedos, mas cortando o corpo com faca, cortando a cabeça com faca. Se batendo, fazendo uma sangueira. Uns facões. Isso, fazendo uma sangueira doida, não sei porque era aquela história, por qual razão. Mas eu lembro que era uma festividade ou uma reparação muçulmana na Alemanha. Eu não sei muito bem disso, mas eu sei que eles têm, por exemplo, nos 5 mandamentos principais deles, tem o negócio do jejum, né, que é no mês do Ramadã, que eles têm que fazer do pôr do sol, durante quando o sol está brilhando, né, emitindo luz, eles têm que fazer jejum total, tem isso, um mês no mês. E tem essa ideia de sacrifício e tudo, mas isso eu não sei como que é fundamentado no Alcorão, no islamismo. Às vezes foi, sei lá, às vezes até uma deturpação, mas eu não preciso bem para te falar sobre. Só não entendi bem, a questão do bode expiatório tem a ver com a jihad? Isso quando você está falando da jihad e o bode expiatório tem alguma coisa a ver? Olha, isso é complicado,
Eu acredito que tem a ver porque realmente aqui fala que eles realmente têm que acabar com os infiéis, sendo basicamente o sacrifício para Allah que eles têm que emitir, porque Allah muitas vezes ele fala: maldito seja vocês, vocês serão castigo meu na terra. E isso tem bem claro no Alcorão. Então eu acredito nessa relação sim, mas eu não tenho um conhecimento bem profundo para te falar com certeza. Mas acho que dá para... Ou seja, nós seríamos o sacrifício que eles oferecem para lá. Sim, basicamente sim. Bom. Porque eles realmente têm essa noção da guerra santa, de tudo mais. A gente não tem a guerra santa. A gente tem a guerra justa, né? Que às vezes a gente tem que se defender em certas situações que é necessário, mas sempre é uma coisa triste matar um ser humano. É muito triste a gente ter que fazer isso, porque provavelmente a pessoa está em pecado mortal também, vai para o inferno. Só que para eles a guerra é santa, porque é algo que é profano se tornando sagrado, entendeu? Fazer uma missão realmente por Allah e de Deus. Então eu acho que pode se correlacionar bem, sim. Então pessoal, eu acredito que é isso. Eu acho que deu para dar uma base para entender o islamismo, entender esse tipo de coisa assim na sua origem, o porquê de certas coisas que a gente vai observando, que são totalmente diferentes do nosso pensamento hoje em dia. E assim, lógico que eu não esgotei o tema, mas eu tentei dar uma base e falar do principal de cada um. Acho que o mais importante é falar do mito fundador de cada um, que gera uma sociedade totalmente diferente, a judaica, cristã e a deles, né, ocidental e esse mundo, porque tem um conflito tão perpétuo e pesado, né? Então acho que é basicamente isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Acesse ispabrasil.com para conhecer mais sobre o Instituto. Considere fazer uma pequena doação para ajudar-nos em nossos projetos em apoia.se/ispabrasil.